Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena e nesse momento, papai, quer falar comigo e com você em Isaías 45, versículo 9. E a palavra de Deus fala assim para mim e para você. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que contende com o seu Criador. Queridos, a palavra vem falar para nós neste momento que nós precisamos nos quebrantar diante deste Deus. Nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito. Não despreza Deus um coração assim. Sabe, queridos, essa palavra vem mostrar claramente que quando olhamos para nós mesmos em relação a Deus, devemos sempre lembrar que somos feitos do pó da terra. Sabe, queridos, você tem olhado para você, sabe, em relação a Deus, quando você está diante dele, lembrado que você é pó? A Bíblia diz que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, o fôlego de vida. E o homem passou a ser chamado alma vivente. Deus, o Senhor Deus, né? Formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Deus, queridos, molhou a terra. Ele pegou assim, sabe, um torrão de terra, molhou, amassou, fez, né, aquele barro, né, aquele amassamento de terra com água, fez um barro e formou o ser humano do pó da terra. Para e analisa Deus te moldando, te amassando, sabe, te fazendo. O amor que Ele colocou neste momento, nessa obra criadora das mãos dEle. Sabe, queridos, o pó pode estar em 3 estados: poroso, úmido ou endurecido. A terra porosa é o pó em si, sem mistura. Mas não há como fazer nada com ele, a menos que seja misturado com água e bem amassado para ser moldado. Vocês estão entendendo? É essa terra porosa, é o pó. Sabe, essa coisa que não mistura. Mas você coloca água e amassa bem, mistura, molda. O caco é um pedaço de barro seco. Quebrado, sabe aquele pedaço de barro seco quebrado? E que não tem muito o que fazer com ele também. A menos que seja mais quebrado, mais triturado, mais moído. Aí sim ele vai voltar a ser como pó. E então ele vai ser molhado de novo, ser formado barro de novo. Vocês estão entendendo o que o papai está falando? E aí vem o barro, queridos. É essa massa moldável que pode ser formada de diversos jeitos, né? Ela pode ser amassada e tomando forma de diversas maneiras. O que você é, meu amado e minha amada? Você é esse pó? Esse pó que em si, sem mistura, não tem como fazer nada? Ou você é esse caco, esse pedaço de barro seco, quebrado, que também não tem jeito de fazer nada? Ou você é esse barro, essa massa moldável, que pode ser formada em diversas maneiras, que pode ser moldada de diversas formas? Para um pouquinho, aonde você se encaixa? A tua vida espiritual,
A nossa vida espiritual pode ser comparada com a terra em pó. Pode ser comparada em cacos ou pode ser comparada em barro. E muitas das vezes nós estamos tão secos, mas tão secos, na verdade, tão endurecidos. Outras vezes nós precisamos, sabe, das mãos do Senhor sobre nós para nos amassar, para nos espremer, amassar e moldar como barro nas mãos dele. Então, queridos, caco, pó ou barro, como você está agora? A palavra de Deus diz em Isaías 30:14 que o Senhor o quebrará como se quebra o vaso de oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça ou do poço. Aqui na minha palavra está falando poça. Eu não sei se está correto a escrita. Queridos, o caco é o barro endurecido. E tá ali, sabe? Aquela coisa assim, seca, endurecida, que não serve para nada, não tem uso para aquilo. Mas se for moído, e muito bem moído, triturado, vai acontecer o quê? Vai ficar um pó, coloca-se a água e molda-se de novo. Você está endurecido assim, rígido, sem fé, sem esperança, já não acredita em mais nada, está insensível a tudo? Então, meu amado, minha amada, você precisa ser quebrantado por Deus. O Espírito Santo pode estar neste momento falando com você, na dureza desse teu coração, no orgulho que está aí em você, na incredulidade, na religiosidade, no tradicionalismo, na falta de temor a Deus. E Ele está aí falando com você. Eu estou te moendo para ser vaso de barro em minhas mãos. Sabe, queridos, porque tudo isso endurece o ser humano, fazendo com que ele tenha a mente cauterizada, a consciência cauterizada. 1 Timóteo 4:2 fala sobre isso. Sabe, esse caco, esse pedaço de barro, que pode ser você que está ouvindo agora, é a pessoa que mesmo sendo religiosa, que vai nos cultos, que às vezes até lidera uma igreja, que às vezes até fala do amor de Deus, mas é endurecida, não reconhece seus próprios erros. Não, eu nunca erro, ela é a perfeição. Coloca a culpa em todo mundo é culpado de todas essas coisas, mas esse caco, essa pessoa que é dessa forma, esse religioso, essa religiosa, essa endurecida, que não reconhece seus erros, que sempre culpa os outros, sempre é a vítima. É a vítima porque eu sou isso, porque sempre tem aquela coisa, sabe? Você sempre puxa uma pontinha para se vitimar. E o caco, queridos, o pior de tudo, ele fere. Pessoas assim, elas ferem o seu próximo, machucam os seus próximos. A pessoa que nesse momento estiver ouvindo essa palavra, que está como um caco, queridos, que acha que já está formada e moldada e não precisa mudar, para um pouquinho, deixa agora o Senhor te moldar, te amassar, tipo água, amassar você de novo, moer, triturar, até que totalmente moída, triturada, quebrada novamente, você reconheça a necessidade de transformação, porque você precisa disso, porque você está machucando, você está ferindo, você está endurecida, você é um religioso, uma religiosa, você é uma pessoa cheia de incredulidade, de orgulho, você é uma pessoa que não tem temor de Deus, você é aquela pessoa que é cheia de tradição, mas não tem Jesus no coração. Deixa Ele te amassar, te triturar, te quebrar, sabe? Deixa Ele te moer e te fazer de novo.
O apóstolo Paulo é um exemplo da pessoa que foi como um caco, queridos. Ele era um religioso. Talvez você fala, não, eu sou como Paulo, mas esse Paulo aqui, o religioso, o Paulo orgulhoso, o Paulo endurecido, sem fé, tinha fé dele, achava que estava fazendo as coisas pelo rei e não queria se converter, ele não queria, mas Deus quebranta ele até o pó para ser transformado no novo homem. Atos 9:15, deixa Deus te moer, deixa Deus fazer. Queridos, sabe, Davi, certa vez ele disse que ele estava assim também. Ele falou, eu estou assim, eu também estou desse jeito, secou-se o meu vigor, eu estou seco, estou um caco, estou como um caco de barro, estou, sabe, com a língua que apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, está no Salmo 22:15. Ele se estava dessa forma, ele vai diante de Deus, ele teve a coragem de falar, eu estou seco, sem vigor, sou um caco de barro, seco. E naquele momento ele foi quebrantado por Deus, quando ele reconheceu que estava naquela dureza ali no seu coração, ele estava duro ali no seu coração. Reconheça como ele. Reconheça, deixa Deus te transformar numa nova pessoa, deixa Deus te transformar num novo homem, uma nova mulher. Não endureça o seu coração, não endureça não, porque o caco ele precisa ser moído. Então deixa Deus moer na mão do oleiro, você não se perde. Você está se sentindo um caco, você conhece, você neste momento se reconhece, você tem, sabe, até essa ousadia, sabe, essa coragem de olhar para você e falar, nossa, realmente eu sou um caco que não presta para nada, mas eu estou aqui, Senhor, pode me moer, pode fazer. Sabe, se quebrante, deixa ele remodelar a sua vida. Sabe, queridos, muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e nós estamos no pó. Isaías 26:5 diz assim, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate, humilha até a terra e até o pó. Queridos, o pó é seco, seco. Talvez você esteja um pó seco, que precisa ser molhado, molhada, que precisa ser moldado, moldada. E quando eu e você estamos assim, dessa forma, secos como pó, nós esfarinhamos. Nós esfarinhamos pelos atritos, pelas coisas da vida. Nós esfarelamos, assim como pó na terra, e precisamos ser molhados para ser moldado. E o que vai molhar nós, queridos, que estamos como pó? Há duas coisas que podem molhar, sabe, queridos, o pó, lágrimas, lágrimas, clamar com lágrimas, com pranto, com choro, Salmo 42:3, e a água da palavra de Deus para quem está sedento na presença do Senhor, a palavra de Deus, queridos. As lágrimas tornam as nossas vidas mais moldáveis, mas a palavra de Deus e as lágrimas juntas. As lágrimas que eu e você derrama são úteis, porque reconhece nossa necessidade de Deus, de ser mudado, de ser umedecido, de ser amolecido, de ser moldado por Ele, porque a gente está seco como um pó. Queridos, Deus, Ele vem e fala conosco. Deus está falando comigo e por você. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103:14. Talvez você está no pó do pecado. Talvez você está no pó da ignorância. Você é tão orgulhoso, acha que sabe tanto, que está ignorando a palavra que Deus está falando com você. Não, agora neste momento, abre os teus ouvidos, reconheça a tua necessidade de Deus. Talvez você esteja no pó porque você está enfraquecido pelas coisas do mundo. E a fé para você secou diante de Deus. Meu amado e minha amada, você que se sente como pó, deixa Ele molhar a tua vida agora, sabe, Ele está falando com você a palavra, agora em lágrimas, clamando em lágrimas, fala para Ele te molhar, te moldar, fala para Ele te cuidar, sabe, fazer de você um vaso novo. Meu amado e minha amada, o barro
é a massa do pó, da argila e a água, e pode ser moldado facilmente. Esse agora é o barro. Sabe, a palavra de Deus diz assim, Jeremias 18:6, Deus fala, eu não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Deus está falando agora que você deixou, você virou barro. Agora, você acha que eu não posso fazer com você o mesmo que o oleiro está fazendo com o vaso? Deus está falando com você, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, e Tu, nosso oleiro, e todos nós, obra de Tuas mãos. Então, somos obra das mãos dEle, deixa Ele trabalhar no vaso, deixa Ele fazer o melhor na tua vida. Deixa a tua vida nas mãos do Senhor, deixa ela ser irrigada pela palavra de Deus, deixa que o Senhor venha e tira esse ressecamento, esse endurecimento que te impede de ser moldado por Ele. Queridos, João, o apóstolo, era um jovem discípulo de Jesus, que toda a sua vida teve um coração sensível à ação do Senhor. Ele gostava de reclinar a cabeça no peito de Jesus para sentir o coração de Jesus. E ele expressava o seu amor e carinho. Está lá em João 21:20. Permita que Deus molde você totalmente, 100%, corpo, alma e espírito. Molde o seu temperamento, molde as suas atitudes, molde o seu caráter. Sabe, queridos, porque precisamos ser moldados, porque essas coisas do mundo que endurecem o coração nosso contra Deus, vai nos levar, queridos, para um lugar onde não é o céu. Você é o barro, então fica aí na mão do oleiro, deixa ele cuidar de você, fica na mão dele, não sai não, deixa Deus moldar a tua vida. Sabe, queridos, eu fico pensando como é triste quando as pessoas não conhecem. Elas conhecem a palavra, mas elas não conhecem Jesus. E elas não veem como estão secas. Como é triste quando as pessoas não veem como são orgulhosas, enrijecidas. Como são pessoas tradicionalistas, religiosas. Pessoas que não têm nada parecido com Cristo e não aceita que são assim. É triste, queridos. São pessoas que estão no pó, que não permitem que Deus as toque. Deixa Deus te tocar. Queridos, todos nós já estivemos um dia dessa forma. Um caco, um pó, que precisou ser triturado. Ou um pó que precisou ser molhado com lágrimas. E muitos de nós, queridos, hoje estamos como o barro nas mãos do oleiro, depois de muito choro, de muito amassamento, de muito trituramento. E agora o Senhor molda nossas vidas. E Ele vai fazer de nós uma peça de honra, uma peça que vai honrar seu nome. Então, você mesmo, não endurece mais teu coração, não. Siga Jesus. Para de seguir as coisas do mundo, elas vão te levar a nada, a não ser ao pó. Deixa Jesus, autor da vida, sabe, os mananciais de água de Jesus, aquelas águas que fluíram dele, molhar a tua vida, e nas mãos dele seja moldado, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Paizinho querido, obrigado por essa palavra tão tremenda, papai. Eu e essa multidão nos prostramos de cara no chão, papai, agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá, de nos restaurar, de nos moldar, de nos moer, de nos molhar, de trabalhar em nós, Senhor. Estamos aqui, seja feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.